ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que todos possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, eu creio que esse texto é um texto bem conhecido, creio eu, né? Por todos nós. Porém, a gente, de uma certa forma, ele interpreta ele de uma maneira diferente. Ou talvez não exatamente com o texto, mas a gente faz essa menção sobre a vontade de Deus de uma forma diferente. É uma forma diferente do que é, na verdade, a vontade de Deus. Isso é algo que eu tenho pensado nos últimos dias, da maneira em que a gente tem vivido. Ou a gente tem vivido de qualquer forma, e aí no meio do caminho a gente acaba tentando encaixar Deus nessas coisas, tentando encaixar aquilo que a gente está fazendo com o querer de Deus, amém? Vocês me entendem? A gente, ao longo do caminho, a gente começa a caminhar, trilhar uma rota, e no meio do caminho a gente tenta encaixar aquilo que a gente está vivendo com o querer de Deus. Ou muitas vezes a gente espera um sim ou não do Senhor, né? Para diversas situações, e vivemos de uma maneira presa, de uma certa forma, que a gente não vive as coisas que a gente pode viver porque a gente está esperando um sim ou não de Deus. Quantos já passaram por isso? Quantos já deixaram de tomar uma decisão, não sabendo se é certo, se é errado, e pensando, poxa, mas Deus não fala sim, Deus não fala um não, ou eu vou fazer isso aqui agora, mas eu vou tentar encaixar depois, talvez isso é o querer de Deus. E se a gente vai falar um pouquinho disso, é um assunto bem, bem complexo, bem específico, mas eu estou no meu coração há dias de falar sobre isso, com a igreja, compartilhar com os irmãos o que eu tenho pensado. No capítulo anterior, do capítulo 12, no capítulo 11, a gente vê Paulo ensinando sobre a doutrina, vocês escutam bem? Sobre a doutrina da salvação e sobre a doutrina da graça de Jesus. Isso aqui é muito importante. Só um pouquinho. A gente vê ele falando isso quando ele fala assim no versículo 1, ele fala assim, ó, ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No capítulo anterior, a gente vê ele ensinando sobre a doutrina da salvação em Jesus e da graça. Porque o que acontece? A igreja de Romanos era uma igreja que ela era composta por judeus e por gentios. Judeus, eles eram acostumados a servir a Deus com uma espécie de sacrifício de animais. E o que Paulo está falando para esses irmãos é isso. Olha, meus irmãos, vocês não precisam mais oferecerem sacrifícios de animais a Deus, porque o corpo de vocês é um sacrifício vivo. E esse é o culto de vocês. Então a gente lê, fala assim, ó, esse é o culto de vocês. Não vivam conforme o padrão desse mundo, mas transformar-vos pela renovação da nossa mente. Paulo está dando um exemplo prático do que é o culto a Deus. As crianças estão... Ou seja, a gente está aqui, a gente chama essa reunião, uma espécie de reunião, a gente chama de culto, certo? E a gente pensa que o culto é isso. Eu vou no domingo e cultuar a Deus. Mas o que Paulo está falando para esses irmãos de Roma é que é o seguinte, que a vida deles é um culto ao Senhor. Ou seja, o corpo deles é um sacrifício vivo ao Senhor. Ou seja, dia após dia, nós prestamos culto com o nosso culto ao Senhor, porque o nosso corpo é o templo do Senhor. Então ele está falando de maneira prática, que o culto não é o vir domingo, não é o dia que a igreja se reúne para cultuar, né? Mas sim é o nosso dia a dia. E Paulo está dando toda essa explicação de Romanos 11, numa maneira muito prática no 12. A gente pode ver uma coisa bem importante, que no capítulo 12 ele não começa um novo capítulo, mas ele fala assim, ó, portanto, irmãos, ou seja, é uma continuação do 11. Então ele fala, tudo isso que ele fala e ele ensina em Romanos 11, a respeito da salvação, da graça e do pecado, ele acaba resumindo em Romanos 12, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porém, a gente usa esse versículo sobre a vontade de Deus para que a gente possa receber um sim ou um não de Deus. E isso é uma maneira errada de interpretar esse versículo. Porque aqui Paulo está falando o antes.
O corpo de vocês é um sacrifício vivo. Vocês precisam renovar a mente de vocês, para que aí sim vocês possam experimentar a verdadeira bondade, ou a verdadeira vontade de Deus. Estou tentando ser mais rápido com as crianças. Ele está falando de forma resumida isso. Vocês precisam fazer isso para que vocês possam entender a verdadeira vontade de Deus. Qual o nosso problema nisso? É viver uma maneira de forma errada e no meio do caminho procurar por um sim ou não de Deus. E é um jeito errado de saber a vontade de Deus, infelizmente. É uma maneira que a gente aprendeu distorcida sobre o que é a vontade de Deus. A primeira coisa que precisamos saber, e isso é muito importante, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre a vontade de Deus é que ela está totalmente ligada a quem Deus é. Não é possível separar a vontade de Deus da pessoa dele. A nossa relação com ele tem tudo a ver com a sua vontade, amém? Ou seja, a gente precisa saber quem Deus é, para que a gente possa descobrir a vontade dele para nós. Não de uma maneira que a gente vai fazer algo e aí a gente vai pensar, poxa, será que sim? Será que não? Mas não, a gente precisa descobrir quem Deus é. Por isso, meus irmãos, que a gente canta muito e a gente canta músicas que a gente chama de músicas que a gente está exaltando a Deus. A gente está falando a respeito de quem Deus é. A gente cantou no começo que Ele é dono da nossa afeição, Ele é o dono dos nossos dias, Ele é dono de tudo em nós. Ou seja, a gente está declarando a grandeza de Deus que existe dentro de nós. E a gente não está cantando que a gente vai vencer. Porque com Cristo a gente vai vencer, amém? Mas a gente não precisa cantar sobre isso. A gente precisa cantar a respeito de quem Ele é. E cada dia mais descobrir quem Ele é para que a gente possa entender a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Então, não é possível a gente separar a vontade de Deus dele. Porque muitas vezes a gente se depara com uma situação na nossa vida que Deus está muito longe disso. E meus irmãos, se isso acontece, não é da vontade de Deus. Porque a gente não tem como separar a vontade dele da pessoa dele. A gente vê em Êxodo, eu lembrei, que Deus ele se apresenta para Moisés como eu sou. Imagina, quando ele se apresenta, ele fala, olha, fala que o eu sou te enviou. Fala que o eu sou vai contigo. O que ele quer dizer? O próprio Deus falando que ele cessa todas as dúvidas, amém? Se Moisés tinha algum pouquinho de dúvida de quem Deus era, ele fala, olha Moisés, eu sou. Isso basta. Quando Deus se apresenta para Moisés naquele determinado momento, ele fala, eu sou, isso basta, eu sou. E à medida de que Moisés vai conhecendo a Deus, vai apresentando quem ele é, e cada vez vai fazendo mais sentido o eu sou, porque ele é o povo que tira Israel do Egito, ele é o povo que opera, ele é o Deus que opera milagres, ele é o Deus que vai na frente do povo de Israel e que vai vencendo. Ou seja, não precisa Deus falar quem ele é, porque ele se revela a Moisés e ele mostra quem ele é, e o eu sou faz cada vez mais sentido. E o meu coração, a minha oração é para que esse eu sou possa fazer cada vez mais sentido dentro de nós. Se a gente fica um pouco fora de si quando a gente pensa, poxa, o que a gente está contando? Por que a gente canta que Deus, Jesus é digno? Por que a gente canta tanta coisa que talvez na verdade eu nem entendo, mas é o próprio desejo de Deus querendo se relacionar comigo e contigo. É o próprio desejo de Deus de mostrar quem Ele é de fato. E nós não vamos aprender de quem Deus é se a gente viver de uma maneira indigna disso. A gente precisa viver uma maneira digna e saber que eu sou o templo, eu sou um sacrifício vivo ao Senhor. E aí sim eu consigo entender a vontade de Deus para a minha vida. À medida que eu entendo quem Ele é para mim. Quem Ele é através das Escrituras, quem Ele se revela ao longo dos dias para mim. Dá para entender até aqui? Então, um verdadeiro sentido, meus irmãos, eu queria que vocês gravassem isso. O verdadeiro sentido de descobrir a vontade de Deus, ela está ligada e alinhada com Ele. O verdadeiro sentido de descobrir que a verdade, a bondade, Jesus, a vontade de Deus para nós está ligada com Ele, com quem Ele é. O conhecer a Ele. Nós não iremos mais ouvir um sim ou não com medo do que será a resposta para qualquer situação, porque à medida que a gente está alinhado com Ele, a gente vai ter certeza disso. Não vai ter dúvidas. A gente só tem dúvidas porque, como eu falei, a gente toma muitas vezes uma decisão e tenta encaixar o querer de Deus no meio do caminho. Mas quando a gente está alinhado à vontade de Deus para nós, ou vamos resumir isso, quando a gente está alinhado
a descobrir quem Deus é, a gente não vai ter medo de um sim ou de um não, ou de algo que, poxa, será que é isso? Será que é aquilo? Será que Ele queria que eu fizesse isso ou tal coisa? Na verdade, o conhecer a Deus é a vontade dEle para nós. Mas é difícil de engolir isso. É difícil porque a gente tem um pensamento de que a gente é o protagonista da nossa história, né? A gente não lembra, como o Dinho falou há uns dias atrás, a gente não lembra que a gente faz parte de um plano muito maior, que não tem a ver com um plano comigo, um plano meu, um plano teu, mas tem a ver com um plano de Deus para a humanidade. E é tão difícil, ainda mais nessa era, nesse século, quando a gente olha no Instagram, quando a gente olha na rua e vê todo mundo com um certo egocentrismo e dizendo que, olha, tu é a peça mais importante do tabuleiro. Tu tem que fazer a tua própria história e tu vai bombar, e se tu fizer isso, tu vai ser o melhor, e que é legal que tu seja o melhor, porque tu vai ser grande e tudo mais. Aí, no meio disso, não, porque Deus tem tal coisa para ti. E, na verdade, não é essa. A verdade é que a gente precisa viver de maneira digna de receber o Senhor na nossa vida. E isso, se a gente tem um certo egocentrismo dentro de nós, é difícil de engolir. Porque a gente fica pensando, poxa, cara, mas eu queria ser o ator principal na minha vida. Mas quando a gente coloca Jesus, o centro da nossa vida, Ele é o protagonista, Ele é o centro de todas as coisas. E a gente começa a viver de maneira que a gente vai ajudar o Senhor a ser cada dia mais o centro da nossa vida. Então, é muito além do que ter medo de saber para qual faculdade eu vou, ou que emprego eu preciso, qual o emprego que vai ser melhor para mim. Às vezes, na verdade, nós queremos prever o futuro, para a gente saber se vai ser bom ou vai ser ruim, entende? Às vezes a gente querer saber a vontade de Deus para nós é uma vontade de prever aquilo que vai acontecer no futuro. E isso é antibíblico. Isso Deus ele revela para o povo através de profetas por muitas vezes para que possa haver uma correção do povo, uma inclinação do povo para isso. E eu lembro de Abraão. Abraão, num determinado tempo, todo mundo conhece a história, mas ele já era muito avançado de idade e Deus chega para ele e promete: Abraão, tu vai ter um filho, e esse filho vai ser o filho da promessa. Passa os anos, Abraão não tem esse filho. O que Abraão faz? Todo mundo sabe. Abraão, ele tem um filho com uma concubina e com outra mulher, ou seja, não era esposa dele, e acaba gerando um filho com ela. O que eu penso? A própria ansiedade de saber a vontade de Deus para a vida dele fez com que ele não cumprisse a vontade de Deus. Fez com que Ismael nascesse, que ele não é um filho da promessa, mas sim Isaac é o filho da promessa. Ou seja, vou resumir, tá? Abraão, ele tentou dar uma mãozinha para Deus. Ele pensou, poxa, cara, Deus me prometeu esse filho e passou os anos e isso não aconteceu. Eu vou dar um jeito nisso, vou fazer um filho. Vou fazer um filho que, né, ele falou que eu vou ter um filho e tal, mas na verdade não era no tempo de Abraão. Então, logo à frente, Deus, porque é muito misericórdia e ele não volta atrás nas suas decisões, ele dá o filho para Abraão, que é Isaac, ou seja, o filho da promessa, o significado. Então, isso é nós muitas vezes. Tu imagina se Deus pudesse revelar o nosso futuro para nós. Será mesmo que a gente ia querer? Será que se Deus me revelasse e falasse, olha só, Emerson, daqui a 5 dias tu vai ter que dobrar a direita. Dobrar a direita? Vou ver. Eu olho a direita, um exemplo. Não é o que eu gostei, eu vou tentar a esquerda. Mas Deus mandou eu ir à direita. Mas a nossa ansiedade, na verdade, o nosso corpo caído, né, por causa do pecado, faz com que a gente desobedeça, assim como foi no Éden. Assim como foi no jardim, que Adão e Eva desobedeceram. Não coma do fruto proibido. O que eles fizeram? Comeram do fruto proibido. Ou seja, a gente é inclinado a querer contrariar com Deus, ou de uma certa forma, querer fazer do nosso jeito. Então, muitas vezes o querer descobrir a vontade de Deus é uma certa ansiedade ou um certo jeito de querer saber o que vai acontecer lá na frente. Mas se o próprio nosso Deus está garantindo isso, por que a gente precisa saber? Então, tem uma frase que ela é muito conhecida, de Agostinho. Ao ser perguntado sobre o segredo da vida cristã, ele responde, ele declara isso de uma forma muito simples. Ele fala assim, ame a Deus e faça o que quiser. Ame a Deus e faça o que quiser. Parece uma frase meio contraditória, como eu vou amar a Deus e fazer tudo o que eu quero? Sim,
Quando se ama a Deus de todo o coração, a gente pode fazer tudo o que a gente quer, dentro das limitações do próprio Deus. A gente não vai mais fazer aquilo que a gente quer, mas a gente vai fazer a vontade do nosso Pai. Entende? Não tem a ver com nós, a gente querer fazer aquilo que a gente quer de qualquer forma. Mas, meus irmãos, entendamos, quando a gente está alinhado à vontade de Deus, a gente faz aquilo que o próprio Deus quer que nós façamos. E é muito além, não tem a ver com sim ou com não, não tem a ver com esperar uma proposta melhor de emprego, tem que amar Deus sobre todas as coisas, e aí sim a gente pode fazer aquilo que a gente quiser. Uma vez eu falei isso para um amigo meu, ele falou, cara, mas como assim? Não faz sentido eu amar Deus e fazer o que eu quero. É porque já não faz mais o que a gente quer. A gente vai estar totalmente alinhada à vontade do nosso Pai. E a gente lembra que Jesus ele veio para cumprir a vontade do Pai. Jesus ele viveu plenamente esse caminho até a morte de cruz, para cumprir a vontade do Pai dele. Ele veio para que o Pai pudesse ser glorificado. E amar a Deus é tudo. A Carol falou sobre isso semana passada, né? Quem estava pode lembrar que ela falou sobre amar a Deus. E eu reforço aqui, amar a Deus é tudo que a gente precisa. Se eu amo o Senhor, eu amo fazer a sua vontade. Olha que importante isso. Não é somente sobre amar a Deus, mas é sobre amar a Deus e amar fazer a sua vontade, é tudo que a gente precisa. Então a gente não precisa mais vir num culto de domingo buscando uma resposta para o Senhor, porque se a gente ama Ele de todo o coração, a gente faz a sua vontade e é tudo que nós precisamos. A gente pode cantar com liberdade ao Senhor, a gente pode orar com liberdade ao Senhor, porque a gente sabe, eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu estou procurando fazer a vontade dEle sobre todas as coisas. Meus irmãos, a gente é ruim em tomar decisão. Isso é comprovado cientificamente pelo que eu pesquisei. E nem sempre a gente vai acertar nas decisões do dia a dia. Mas somos capacitados a fazer a vontade de nosso Pai com a ajuda do Espírito Santo. Ele é quem nos convence da vida de pecado, Ele é quem nos traz o arrependimento de coração. Entende? Quando a gente se coloca nesse lugar de amar a Deus, a cumprir a sua vontade, nós somos capacitados a fazer a vontade dEle. E isso não tem nada a ver com nós mais. Tem a ver com Deus ser glorificado na nossa vida. Jesus, como eu falei, foi esse homem perfeito que explorou ao máximo todo o potencial do ser humano. Ele foi homem. Jesus foi 100% homem também. E ele nos mostra em dois momentos importantes que eu lembrei. A importância de fazer a vontade de Deus em dois momentos. E muito importante. Na oração do Pai Nosso, ele fala assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No Evangelho de João, quando ele diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu acho que quando a gente entende isso, e eu estou com isso há muitos dias no meu coração, porque quando acontece alguma coisa e a gente é pego desprevenido, a gente pensa, poxa Deus, mas por que tu permitiu? Por que tu fez tal situação? Por que aconteceu dessa forma? Essa forma eu não imaginava, ou essa forma não era como eu queria. A gente lembra, será se a gente está no centro da vontade de Deus? Cara, é isso aí. Cedo ou tarde a gente vai se encontrar com a vontade de Deus, mesmo que a gente possa errar o caminho. Abraão, ele teve um filho fora da promessa. E mesmo assim, ao longo do caminho, ele encontrou a vontade de Deus na vida dele, que era ter um filho segundo a sua promessa. Mas muitas das vezes a gente vai tomar a decisão errada. Eu falei quinta-feira na igreja caseira, eu usei um texto onde rei Davi, um momento de descuido dele, ele se coloca num lugar a medir a força do exército dele. Um exército ao qual ele tem triunfado em conquista, em vitória, por causa que Deus é o Deus de Israel. Rei Davi, quando ele quando ele é levantado como rei de Israel, ele não abre mão de Deus ser o Senhor daquela nação. O Senhor daquele povo, ele coloca Deus no principal lugar, no centro do reinado de Israel, como quem diz, Deus é o centro de todas as coisas aqui, de tudo que nós fizemos. E ele move o governo dele, ele move tudo que é feito ao redor disso. Mas no momento de descuido, o rei Davi, ele chama alguém e fala, olha, vamos contar quantos homens a gente tem, vamos contar qual é a nossa força, como é que a gente consegue ganhar de outro povo, de outro exército. E Deus, ele repreende essa atitude de Davi.
E eu não entendi, a primeira vez que eu li esse texto, eu não entendi o que iria dizer, mas o que Deus estava querendo dizer é que Ele é o Deus daquele povo, Ele é o Deus daquele reino, e Ele não podia medir a força dele, porque é como quem diz, tu está fazendo isso com a força do teu braço. E Deus, Ele queria ser o centro de Israel, o centro do povo de Israel, ou seja, Davi naquele momento preferiu deixar a vontade de Deus de lado e pensar, como que eu venço se eu não tiver Deus? De uma certa forma foi isso. E aí Deus repreende ele é castigado, enfim, não é a mesma coisa que eu estou falando aqui hoje, mas é muito isso, é num determinado momento, é nós. Quando a gente pensa, tá, e se tal coisa acontecer, como é que eu faço? E a gente está deixando a vontade de Deus de lado porque a gente já não está mais amando o Senhor da mesma forma. Mas eu quero fazer menção e lembrar que o Espírito Santo é esse quem nos capacita a fazer a vontade de Deus. Imagina, na oração que Jesus nos ensina a orar, ele fala, orem isso, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele não fala para que a gente possa saber que decisão tomar ao longo dos dias, mas ele ora muito claro e fala, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor. Quantas vezes a gente tem orado dessa forma, né? Ou muitas vezes a gente fala da boca para fora e fala, olha, que seja feita a vontade de Deus, mas o nosso coração está muito distante dessa decisão ou dessa declaração. E o Senhor, Ele nos chama essa noite a depender da vontade dEle, novamente. Dia após dia, depender da vontade do Senhor para nós. O poder dessa transformação de vida é dada pelo Espírito Santo. Hoje a gente está num domingo de Pentecoste aqui, não preparei nada sobre isso, mas o Espírito Santo é Ele quem nos capacita disso. Ele nos lembra desse dia que a gente pode, que o poder de Deus para a nossa vida não é por a nossa força, mas é pela força do Espírito Santo em nós. O quanto a gente tem vivido de maneira preocupada a fazer a vontade de Deus para a nossa vida. A gente está preocupado em tomar decisões, dia após dia, tomar decisões, e com medo muitas vezes, será que isso é a vontade de Deus? A vontade de Deus é conhecer a Ele cada dia mais e mais, para que a gente possa saber a vontade dEle para a nossa vida. Dia após dia, a gente possa ter a capacidade de tomar decisões baseado na vontade de Deus, e venha perder esse medo, e não venhamos estar limitado, como igreja a gente não venha tomar decisões limitadas. Olha, irmãos, a gente tem discutido isso essa semana, e a gente precisa de uma sala, vamos ser sinceros, e não precisa Deus descer do céu e falar, vocês precisam de uma sala de criança. A gente precisa fazer alguma coisa para conseguir uma sala de criança, entende? Mas o segredo de tudo isso, para conseguir uma sala das crianças, é estar alinhado com a vontade de Deus para a nossa vida. É conhecer Ele a cada dia mais e mais, e perguntar, Senhor, quem Tu és? Assim como Ele se apresenta para Moisés dizendo, eu sou Moisés. Eu sou, diga que o eu sou te enviou. E eu sei que isso é uma coisa que precisa de muito mais tempo para ser explicado, mas de uma forma muito prática e resumida é isso. A gente precisa fazer a vontade de Deus baseado no conhecer a Ele dia após dia. E eu me pego, meus irmãos, durante a semana muitas vezes dessa maneira, sabe? De tentando tomar decisões, de tentando fazer, assim como Davi, com a força do meu braço, e não lembrando do poder de Deus para resolver situações. O Senhor, Ele quer que a gente viva de uma maneira, uma vida plena nele, uma plena em Jesus. E por isso que eu usei esse texto de Romanos 12, porque Paulo está dando esse ensino muito prático para a igreja de Roma. E ele vai seguir os ensinamentos, mas ele está dando esse exemplo muito prático, ofereçam o seu corpo ao Senhor como um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável. Quantos de nós, ou quando a gente ofereceu o nosso corpo assim diante do Senhor? E eu não estou falando só como um momento de música, só como um momento de cantar. Tem a ver com domingo após domingo, tu te colocar nesse lugar de um sacrifício vivo. Tu tem feito isso? Tu tem te colocado como um sacrifício santo, um sacrifício vivo? Se tu não tem feito, tu não tem agradado a Deus. Logo, tu não tem cumprido a vontade de Deus para a tua vida. Então, é muito simples entender a vontade de Deus. Se eu não estou nesse lugar de agradar a Deus, eu não tenho cumprido a vontade de Deus. Mas o desejo de Deus não é esse. O desejo de Deus é para que a gente possa cumprir a vontade dEle em nós, conhecendo Ele dia após dia.
Como Paulo fala, esse é o culto racional de vocês. Não é o quanto eu choro no culto, não é o quanto eu canto mais alto no culto, mas é o quanto eu me coloco diante do Senhor como um sacrifício. Falando sério, a gente tem que se colocar diante do Senhor como sacrifício. Eu nem vou falar mais nada. Você tem se colocado diante do Senhor como um sacrifício vivo, para que possa ser cumprida a vontade de Deus na tua vida, para que a gente possa descobrir a vontade de Deus na tua vida. Depois não adianta chorar, ai Senhor, será que eu faço isso, será que eu falo isso, será que eu faço isso ou falo aquilo? Faço aquilo, mas na verdade tem a ver com quanto eu tenho me colocado nesse lugar de descobrir a vontade de Deus para a minha vida. A gente vai gastar dias e dias pregando aqui, se esgoelando, pregando, cantando, fazendo, acontecendo, e a gente não concluir essa etapa, não entender isso, que a gente precisa apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o nosso culto racional. Isso é uma maneira racional de pensar. Não é, um culto racional não é, eu gosto mais dos presbiterianos porque eles falam a palavra de maneira clara. Não tem a ver com o quanto alguém fala de maneira clara a palavra de Deus. Tem a ver o quanto a gente se apresenta diante de Deus como um sacrifício. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. E de coração, enquanto eu digitava, eu sentia muito o Espírito Santo e pedindo ajuda para Ele, porque Ele sim tem poder de nos fazer voltar a Deus. Ele tem poder de nos trazer o arrependimento, que é tudo que a gente precisa para se colocar diante de Deus como um sacrifício vivo. A gente precisa da pessoa do Espírito Santo. Eu não sei quanto essa palavra ela impactou hoje a tua vida, eu não sei quanto ela vai impactar amanhã, mas a palavra de Deus foi pregada, e não foi eu que falei, foi a palavra de Deus. Eu só expliquei o que está escrito no texto. Mas, se a gente quer agradar de Jesus, se a gente quer viver uma vida como Jesus viveu, a gente precisa cumprir ao máximo isso também, fazer a vontade do nosso Pai. Até mesmo para comer e para beber, Jesus fala, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Tudo que eu preciso é isso. Venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não tem a ver com eu, Emerson, sozinho. Não tem a ver com o Alessandro sozinho, com o Dinho. Não tem a ver com nenhum de nós. Tem a ver o quanto a gente tem se apresentado ao Senhor como um sacrifício vivo. E Paulo, ele fala isso para esses irmãos de Roma, porque ainda existia sacrifícios de animais. Ou seja, eles se converteram ao cristianismo de Jesus, mas eles ainda cumpriram de maneira errada. O quanto de nós se converteram um dia, fomos batizados nas águas, recebemos o Espírito Santo, mas a gente não tem vivido de maneira exemplar essa vida cristã. A gente não tem vivido uma maneira, a gente tem vivido conforme o mundo, como o apóstolo Paulo fala. Você tem vivido conforme o padrão desse mundo. Não vivam conforme o padrão desse mundo, mas renovem a sua mente. Renovar nossa mente, mudar nossa cabeça. Cabeça é a primeira coisa para ela antecede qualquer decisão na nossa vida. Seja uma mudança de emprego, seja a postura que tu tem que ter como homem em casa, como mulher em casa, como filho em casa, como tu querer emagrecer, como tu querer cuidar da saúde, tem a ver, em primeiro lugar, com mudar a nossa mente. Então, o apóstolo Paulo está nos lembrando aqui, e nós pedimos para a ajuda do Espírito Santo essa noite, para que Ele venha nos ajudar a cumprir esse mandamento, a cumprir esse preceito do Senhor dia após dia. Amém?